Siga essa linha aqui então, ó. Aí, nós tava no dia tudo normal, do nada a operação começou. Mas a pergunta que não quer calar, fala aí, será que o crime acabou? Claro que ele vai querer prender nós, pô. No país. E se nós não fizer isso? Tem que o quê? Nós somos obrigados? Bescopes a mãe, ó. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Você entrou nessa loucura, isso pode ser uma loucura, de querer ser deputado federal. Você já percebeu que hoje existem pessoas influenciando milhões de outras, sem realmente ter nada para dizer? Nunca existiram tantas pessoas influentes. E ao mesmo tempo, nunca se pareceu tão difícil encontrar alguém realmente inspirador. A humanidade sempre precisou de referências. Mas talvez essa seja a primeira geração da história que trocou referências profundas por referências superficiais. Mas ultimamente eu comecei a perceber uma coisa estranha. Quanto mais conteúdo eu consumia, menos parecia que eu realmente pensava por conta própria. E eu percebi isso de um jeito meio bizarro. Eu tava tentando assistir um filme esses dias, um filme muito bom. Ele se chamava Na Natureza Selvagem. Inclusive fica aí a recomendação. Mas sem perceber, eu me via desbloqueando o celular no meio do filme, tipo no modo automático. E pra você ter noção, nem tinha notificação. Eu só tava me sentindo entediado, com meu cérebro parecendo incapaz de ficar parado e apenas apreciar o filme. E aí eu pensei comigo mesmo, o que a internet, em especial os vídeos curtos, estão fazendo com nossa atenção? Nós, seres humanos, aprendemos por imitação. E sempre foi assim. Antes mesmo da linguagem existir, nossos ancestrais aprendiam observando e tentando copiar. Jovens imitavam guerreiros, aprendizes imitavam artesãos, discípulos imitavam filósofos. Durante grande parte da nossa história, a admiração era algo atribuído a pessoas que faziam realmente a diferença. Você admirava alguém porque aquela pessoa representava alguma coisa para você, seja sabedoria, coragem, disciplina ou até mesmo a criação de algo novo para a sociedade. Afinal, ninguém admirava o Tesla porque ele fazia videozinho ensinando 3 hábitos milionários antes das 5 da manhã. Agora você imagina aí, cara, o Einstein fazendo uma thumbnail assim. Física quântica mudou a minha vida. Mas você percebe uma coisa? Antigamente, a fama geralmente vinha depois de alguma contribuição por parte da pessoa influente. Já hoje, a contribuição é só continuar sendo visto, seja com stories, falando groselhas, ou até mesmo algum vídeo curto de atualização da vida daquele certo influencer. E isso aqui não é um ataque infantil contra certos influencers aí, até mesmo porque alguns realmente construíram negócios gigantes em cima do seu nome. O problema nunca esteve em existir influência. O problema começa quando a influência deixa de ser consequência de algo bom que foi agregado na vida da pessoa influenciada e passa a se tornar o próprio valor, porque isso muda completamente o tipo de pessoa que a sociedade começa a recompensar. Se você parar para pensar, hoje parecer interessante vale mais do que realmente ser interessante. E eu percebi isso há pouco tempo, cara. Eu tava lá no Instagram, scrollando no feed, e eu comecei a reparar que boa parte do conteúdo do meu algoritmo estava condicionado a me mostrar pessoas ensinando como aparentar ser bem-sucedido, mas quase ninguém ensinando como construir alguma coisa sólida de verdade. Afinal, era só estética de sucesso. E sendo sincero, eu comecei a perceber isso em mim também. Eu abri o YouTube, clicava em qualquer shorts lá, falando pra mim mesmo, só mais 5 minutinhos que eu já tô saindo. E aí do nada, eu percebo que eu tinha entrado tipo umas 8 da manhã e já eram as 9h10. 9h10? E eu nem eu mesmo lembrava dos 4 últimos vídeos que eu tinha assistido. Vídeo curto, mais corte, mais estímulo, mais agenda pulando e mais barulho. Tudo extremamente dopaminético e dinâmico o tempo inteiro. Porque se caso um vídeo fica 2 segundos sem estímulo, o cérebro das pessoas só foge do vídeo e scrolla mais uma vez pro próximo, tipo como se fosse uma farm de estímulo visual. E isso começou a afetar coisas na minha vida, que por mais que pequenas, são coisas que fazem uma real diferença. Por exemplo, eu comecei a perceber cada vez mais dificuldade para ler. Não porque eu não queria, mas porque eu sentia que meu cérebro estava esperando um novo estímulo a cada poucos segundos.
E teve um dia que eu tava lendo um livro aí do Miyamoto Musashi e eu literalmente desbloqueei o celular no meio da página só pra pesquisar algo que eu vi no livro. E acabou que eu fiquei no celular e eu esqueci do livro, tipo, automaticamente. E foi bizarro, cara. Você dá uma pesquisada aí na internet, você vai ver que tem inúmeras pesquisas recentes que estão relacionando o excesso de vídeos curtos com a perda de foco e a dificuldade de retenção, seja ela no trabalho ou nos estudos. E o algoritmo das plataformas entenderam uma coisa perigosa. O seu cérebro ama uma novidade, uma validação e, principalmente, recompensas rápidas. E então o algoritmo se tornou basicamente uma máquina de sequestrar a atenção. E o pior, ele conhece algumas pessoas melhor do que elas mesmas. Até porque influencers não vendem só produtos. Eles vendem identidade, jeito de falar, personalidade, comportamento, estilo de vida e o principal, eles te fazem sentir parte de uma comunidade que acredita na mesma coisa. Você vê aí, cara, tem gente que terceirizou completamente a própria personalidade. Às vezes chegam a parecer que nem tem opinião própria. Elas têm tipo uma assinatura premium de opinião pronta. Mesma estética, mesmo jeito de rir, mesmo corte de cabelo, mesmo vocabulário, mesma opinião política, mesma personalidade montada, baseada em um algoritmo. E aos poucos, parece que todo mundo começou mais a performar uma personalidade do que realmente desenvolver uma. Mas existe uma diferença gigantesca entre inspiração e condicionamento. A inspiração nada mais é do que um impulso criativo ou motivacional que te estimula positivamente a ter novas ideias. Já o condicionamento é tipo quando você copia alguém, por exemplo, na forma de pensar, ou você só adere ao conteúdo sem um senso crítico evidente. Quando pessoas admiravam Ayrton Senna, por exemplo, não era porque ele parecia rico, embora ele realmente fosse. Era porque ele representava coisas como coragem e fé em si mesmo. Já quando alguém admirava o Leonardo da Vinci, era normalmente pela genialidade criativa dele, pela curiosidade, pela capacidade de construir algo. E hoje, muita gente admira pessoas simplesmente porque elas parecem viver uma vida perfeita. Só que a aparência performada não inspira profundidade, inspira comparação. E acho que todo mundo já sentiu isso. Você entra lá no Instagram da vida, por exemplo, e sai se sentindo atrasado, mesmo sabendo racionalmente que boa parte daquilo é totalmente performado. E talvez por isso tanta gente esteja ansiosa. Afinal, nunca existiram tantas pessoas tentando parecer felizes e ao mesmo tempo tanta gente emocionalmente perdida. E o mais louco, nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Hoje você dá 2 cliques aí no celular e consegue aprender o que você quiser, cara. Seja do assunto mais comum até o assunto mais desconhecido. E tudo isso de graça. Mas talvez nunca tenha sido tão difícil prestar atenção. Talvez a crise moderna não seja a falta de informação, talvez seja o excesso dela. E quando você percebe isso, você começa a recuperar o controle, começa a escolher melhor quem influencia sua mente, começa a perceber que aquilo que você consome diariamente, aos poucos vai construindo quem você se torna. E sinceramente, cara, eu nem acho que a culpa seja totalmente das pessoas. Tudo hoje foi projetado para disputar a nossa atenção. Cada notificação, cada feed infinito, cada vídeo curto, porque uma mente distraída é extremamente lucrativa, porque alguém constantemente estimulado raramente para refletir sobre o que ela está consumindo no automático. Afinal, a internet não criou a superficialidade, ela apenas a industrializou. Então, talvez a solução não esteja em abandonar a internet, até porque hoje em dia é praticamente impossível. Talvez a solução esteja em desenvolver consciência, consumindo menos no automático e voltando a conseguir pensar profundamente, sem precisar de uma dopamina instantânea o tempo todo. Porque no fim, todo mundo acaba sendo influenciado por alguma coisa, seja por pessoas, ideias, algoritmos ou até mesmo pelo ambiente. E o real problema é quando você passa tanto tempo consumindo a mente dos outros que começa a esquecer de construir a sua.